Amigas e amigos, a decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, sobre o habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva envolvem questões que vão muito além de assuntos jurídicos propriamente ditos. Esses assuntos, o Tribunal Constitucional, a questão constitucional, estarão ali como meros figurantes. O que estará sendo julgado, na verdade, é esta atmosfera fascista que se criou no país desde que eles deflagraram a marcha golpista em meados de 2013. Estará ali no recinto do STF toda a história da humanidade, né, de luta pela civilização. Estarão no recinto do STF os ideais da Revolução Francesa, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a decisão do Tribunal de Nuremberg, que condenou os crimes nazistas. Tudo isso estará ali naquele recinto do STF. Os ministros que decidirem a favor da Constituição, por seja lá o motivo que for, mesmo que seja por um passaporte temporário para o mundo da democracia, da civilização, eles estarão assinando um atestado histórico que entra para a história. Assim como os ministros que decidirão contra a Constituição também estarão assinando um atestado que entrarão para a história como aqueles lá que decidiram contra as decisões do Tribunal de Nuremberg, né, que estão contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos direitos do homem, direitos humanos, contra os ideais da Revolução Francesa, contra a luta do povo brasileiro pela abolição, pela independência, pela república, né, contra a Revolução de 1930, a Constituição de 1946 e, consequentemente, a Constituição de 1988. Só isso. Portanto, hoje no recinto do STF vai haver ali um ponto irradiador de um processo histórico, universal. Deste microponto a gente pode certamente observar esta irradiação de ideias, de ideais. Portanto, deixou de ser meramente um tribunal constitucional, um tribunal de justiça, um tribunal de defesa do direito, de tudo que a humanidade acumulou na sua luta pela civilização. É aquela história que o Lula falou no ato que houve no Rio de Janeiro agora na segunda-feira, né, que ele disse que desafiava os que o condenaram, os juízes, desembargadores, que o condenaram a debater o mérito da sua condenação. É isso, né? É uma condenação política, de politicagens. No mérito não tem uma vírgula ali que justifica a sua condenação. Aí o editorial do jornal Estado de São Paulo hoje sai, né, ridicularizando essa proposta do ex-presidente. O editorial estilo Estadão, raivoso, espumando, rangendo os dentes para o ex-presidente. Estilo cachorro louco. Dizendo que as instâncias do Poder Judiciário não são assembleias. O Lula não falou para debater nas instâncias do Poder Judiciário. Falou, por exemplo, no programa Roda Viva da TV Cultura, que levou lá o Sérgio Moro. Foi fazer um favor, ele fala isso na abertura do programa, foi fazer um favor, né, pagar uma promessa para o rato branco Augusto Nunes, que saiu, né, do programa, pelo menos disse que ia sair do programa Roda Viva, Augusto Nunes, ratão conhecido, é ratão pretoriano, rato branco. É isso, né? Por que levaram o Sérgio Moro, por que não levaram o Lula no outro programa, já que eles certamente perderiam de goleada se pusesse um contra o outro? É isso que o Lula falou. Essa turma vive aí, né, na mídia, com artigos, com entrevistas. O Lula falou, eu quero ver vocês aí, né? Vamos debater o mérito. Por que o Jornal Nacional não faz uma entrevista com o ex-presidente Lula? Por que outros telejornais, por que a revista Veja não faz uma entrevista com o Lula? A Folha se meteu a besta aí de abrir um espaço para o ex-presidente, ele deitou e rolou. Até que trataram logo de desqualificar a entrevista. É o mérito, é isso, né? A questão toda está aí. Aliás, eu tenho brincado, porque eu falo isso não é de hoje. Né? Tenho brincado que acho que o ex-presidente andou me ouvindo, porque ele tem falado isso reiteradamente, que é aí que se desmonta tudo. Não acha uma vírgula que justifique a sua condenação.
Eu quero falar aqui de alguns artigos interessantes, 3 artigos que saíram aí na revista Consultor Jurídico, a revista eletrônica. Né? Tem aqui, por exemplo, o Davi Tangerino, que ele se identifica aqui como, deixa eu pegar aqui a qualificação dele, ele é um renomado aí, pelo que ele se identifica aqui, jurista, doutora em Direito Penal pela USP, tem um advogado aí, um escritório de advocacia, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele elenca aqui algumas questões, né? O título do artigo dele é Mitos e Verdades sobre o julgamento do HC de Lula pelo Supremo Tribunal Federal. Aí ele vai elencando algumas questões. Primeira, o STF decidirá sobre a prisão de Lula. Verdade, mas indiretamente. Um juiz pode mandar prender alguém por 2 motivos, cautelarmente ou porque houve trânsito em julgado. A ordem de prisão contra Lula não tem motivos cautelares. O TRF4, na sua decisão, não apontou motivos concretos para que o Lula especificamente tivesse de ser preso, mas decorre da interpretação, olha aí, subjetividade do TRF4, de que, terminada a segunda instância, todos têm que ser automaticamente presos. Súmula 122. Assim, o STF decidirá se a prisão automática do Lula está ou não harmônica com a Constituição brasileira. Essa que é a questão. O artigo 5º da Constituição tem letras cristalinas, como o sol do meio-dia. Diz lá que ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado. Ninguém. A menos que tenha um outro dicionário aí que tenha o ninguém e o Zé Ninguém, que é o que o Estadão fala do Lula no editorial dele, né? O Zé Ninguém. O ninguém aí não vale para o Zé Ninguém. Talvez seja esta a interpretação do Dallagnol, do Sérgio Moro, dos patetas do TRF4. O Dallagnol, eu comentei aqui o artigo dele, né? Abstração cega, né? Cínica. Vai abstraindo, vai se distanciando da realidade, cria um universo de subjetividade, de convicção cínica. Coisa de malandro, né? De 171, de vendedor de bilhete premiado, de passador de cheque sem fundo, né? Abstração cega. 2, aqui prosseguindo, né, na argumentação do Davi Tangerino. 2, o HC de Lula não é vinculante para casos futuros. Mito, com contextualização. É verdade que em um HC discute-se um caso concreto de um sujeito concreto, ao passo que em ações tais como as diretas de constitucionalidade ou inconstitucionalidade discutem-se normas em tese, ou seja, independente dos réus A, B e tal. É a questão da jurisprudência, né? Ao decidir aqui pelo HC a favor do Lula, o STF cria uma jurisprudência, que é outra questão manipulada, muito manipulada aí por esse espectro, né? Um espectro, é uma ditadura. Né? A Operação Lava Jato, a rataria pretoriana midiática, o cartel mafioso midiático, os partidos de direita, enfim, todo esse bolo que se formou aí, né? Que criou essa atmosfera fascista de pisotear a Constituição. A jurisprudência dessa questão do trânsito em julgado, né? Que até 2009 não tinha, porque é uma questão óbvia, clara. Né? Está lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Né? No entanto, em 2009, o STF tomou uma decisão, criou uma jurisprudência a favor da Constituição. Em 2016, eles mudaram isso. Aí vem com essa história de casuísmo. O que é mesmo casuísmo nessa história toda? A pressão da Lava Jato isso. Né? Aí se confessa abertamente, criou-se uma outra jurisprudência por uma nova realidade que se criou no país a partir da formação da Operação Lava Jato. Isso não é casuísmo? Aliás, uma jurisprudência que diz o seguinte: pode-se prender após a condenação em segunda instância. Não é obrigatório. Agora, em se tratando do Sérgio Moro, a gente sabe o que vai acontecer com esse presidente Lula. A atmosfera do fascismo que eu falei aqui. Prosseguindo, 3. Depois da segunda instância, não se discutem mais fatos, apenas questões processuais. Mito. De fato, ao final da segunda instância, os fatos ficam congelados, não podem mais ser mudados. Isto é completamente diferente de dizer que as decisões em recurso especial no STJ ou recurso extraordinário no STF não pode, inclusive, absolver alguém, inclusive reavaliando fatos. Senão, para que servem as outras instâncias? Está decidido na primeira instância e não se discute mais os fatos. É outra mentira que esse espectro aí da rataria pretoriana, midiática, o espectro da Operação Lava Jato anda difundindo à torta direita. 4.
Se o STF mudar de ideia, acabou a prisão em segunda instância, mito. Volta a valer o artigo 283 do Código de Processo Penal, ou seja, havendo motivos concretos cautelares, qualquer um pode esperar preso trânsito em julgado. Por exemplo, o preso em flagrante, que permanecer preso e for condenado, recorrerá preso. Outra mentira que eles andam divulgando aí, né? Quer dizer, se acabar aí, se o STF mudar essa ideia aí, né, de prisão em segunda instância, né, consequentemente ninguém mais pode ser preso. A Constituição esclarece quem pode ser preso. Flagrante e outros casos mais. Quinto, o trânsito em julgado até o STF só existe no Brasil. Mito. Ele diz, não fui conferir a legislação das quase 200 nações, as nações da ONU. Essa mentira que eles andam divulgando aí. O Lênio Streck já desmontou. E tem outro caso aqui, já vou falar dele, que desmonta essa mentira deslavada, mentira nojenta do Grupo Globo e dos boquerrotos da Operação Lava Jato. Aí ele termina fazendo aqui o que eles chamam de duas provocações. O mandado de segurança, dizem, também só existe aqui no Brasil. O que fazemos então? Descartamos? Quer dizer, então se só existe a presunção de inocência no Brasil, também só existe no Brasil o mandado de segurança. Vai acabar com o mandado de segurança? É isso que ele está questionando aqui. 2. Também valerá a decisão em segunda instância para que servidores públicos, juízes inclusive, percam seus cargos? Ou esse trânsito encurtado, entre aspas, é só para alguns? Aí é uma boa questão. Quem vai julgar, por exemplo, o crime dos magistrados que a gente conhece aí de cor e salteado? E outros aí, né, também, né, enfim, o que é os setores corrompidos do Poder Judiciário? Quem vai punir isso? Vai ter também segunda instância para eles? É isso que ele está questionando. Aí tem aqui um outro jurista, que é o Gustavo Henrique Ivaí Badaró, que é advogado criminalista, professor associado de Direito Processual Penal da USP e mestre, doutor e livre docente em Direito Processual Penal da mesma universidade, que ele desmonta, além do Lênio Streck, que já desmontou esse argumento, né, fake, aí do espectro da Operação Lava Jato, que a presunção de inocência só existe no Brasil. Eu falei aqui, não é possível, depois da Revolução Francesa, depois dos direitos, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, depois do resultado do Tribunal de Nuremberg, não ter presunção de inocência em outros países, outras civilizações. Aí o Badaró vai atrás disso, né, ao contrário do Tangerino, ele foi atrás disso, né, que ele diz aqui... ele foi pesquisar, né? Aliás, é de se observar que algumas constituições modernas sequer estabelecem o momento final da presunção de inocência. No continente europeu, o artigo 24.2 da Constituição Espanhola de 1978 prevê que, abre aspas, todos têm direito a um juiz ordinário predeterminado pela lei, à defesa e à assistência de advogado, a serem informados da acusação formulada contra eles, a um processo público sem dilações indevidas e com todas as garantias, a utilizar os meios de prova pertinentes à sua defesa, a não prestar declarações contra si mesmo, a não se confessar culpado e a presunção de inocência. Olha aí, a mentira. Né? E, inclusive desmascarando os métodos, né, de tortura psicológica, prisão preventiva, sequestro, né, as conduções coercitivas. Tudo isso é proibido pela Declaração Universal dos Direitos do Homem. Tudo isso foi condenado no Tribunal de Nuremberg. Né? Prossegue ele aqui. No mesmo sentido, a Constituição Francesa de 1958 declara adesão aos princípios da Declaração de 1789 que, como já visto, assegura que o povo francês proclama solenemente sua adesão aos direitos do homem e aos princípios de soberania nacional, tal como foram definidos na Declaração de 1789, confirmada e completada pelo preâmbulo da Constituição de 1946, que garante: acusado é considerado inocente até ser declarado culpado. Aí ele prossegue. Outros países, contudo, em suas constituições, garantem a presunção de inocência até o trânsito em julgado da condenação penal. É o caso da Constituição Italiana de 1948, que no artigo 27, inciso 2º, assegura: o imputado não é considerado culpado até a condenação definitiva.
O mesmo condenado foi adotado pela Constituição Portuguesa o mesmo conteúdo foi adotado pela Constituição Portuguesa de 1974, no artigo 32.2, que entre as garantias do processo criminal assegura: todo arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença de condenado, devendo ser julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de defesa. Olha a mentira deslavada que eles andam pregando por aí, flagrada aqui nessa pesquisa dele. Aí fica essa história de que alguém disse aí que nas favelas do Rio de Janeiro não tem presunção de inocência. Deveria ter. Essa que é a questão. Quer dizer, então, como não tem presunção de inocência nas favelas do Rio de Janeiro, a gente acaba com toda a presunção de inocência. Isso é fascismo. A Raquel Dodge andou dando declaração, a Procuradora-Geral da República, né, andou dando declaração aí que essa história de quarta instância, que isso vai criando protelação e que no final das contas a justiça não é aplicada. Ou seja, é um argumento tosco, né, rudimentar. Crie-se então as condições para que o trânsito seja mais rápido, para que o trânsito seja acelerado. Quer dizer, como tem lerdeza no trânsito, então nós vamos pisotear a Constituição. Olha aí, é uma lógica nazista, né, fascista. A lógica torta, que é a lógica da Operação Lava Jato. A lógica do espectro aí. Quer dizer, como a Constituição cria dificuldade para executar a pena, então a gente vai rasgar a Constituição, pisotear a Constituição. Então criar essa abstração cega, burra, né, vai se distanciando dos fatos, da realidade. O que fez o Deltan Dallagnol, comentei aqui o artigo que ele escreveu no UOL, vai criando uma atmosfera, um ambiente absolutamente subjetivo que não tem nenhuma correspondência com a realidade. Argumento de malandro, de fascista, né, de estelionatário, de falsário, de 171, de quem dá cheque sem fundo. Né? São falsários, estelionatários da Constituição, do direito, da história. Por quais interesses? Essa que é a pergunta que emerge. Eles estão representando quais interesses, se não os interesses desse clube privado, desse mundo que luta pelo status quo para manter os seus privilégios e arrancar o couro do povo, sonegar imposto, capturar o Estado, para que o Estado lhes garanta fontes de lucro, pague suas contas e ao mesmo tempo permita que eles escravizem o povo. É ideologia. Se tem outras coisas por trás disso, não vou aqui fazer ilações, mas que ideologicamente eles estão a serviço desta lógica, isso é evidente. Tem aí, por exemplo, a outra questão que está no consultor jurídico, é uma manifestação de 3.000 criminalistas que assinaram uma nota técnica contra a prisão em segunda instância. Eu não vi isso na mídia. Se alguém viu, né, me alerte aí que eu não vi. Agora, aqueles magistrados e membros do poder do Ministério Público que foram lá levar um abaixo-assinado promovido pelos boquirrotos, lá, né, foram eles que estimularam isso. Levar lá no STF a favor da prisão após a segunda instância. Isso aí a mídia deu destaque com câmeras de televisão, com microfones de rádio, bloco de anotações de jornalões, machetonas e tal. Agora, esses 3.000 criminalistas aqui, eu pelo menos não vi nada. E assinaram uma nota técnica fundamentando, né, essa farsa, de que é possível sim fazer a prisão após a condenação em segunda instância. É isso, né? É uma grande farsa, uma atmosfera. É isso que estará no recinto do STF. Esta grande farsa que se criou no país. Que, na verdade, vai estar ali condensando todo um processo histórico, né, universal. Vai ser um ponto irradiador dessas ideologias que lutam, aí, sobretudo no pós-Revolução Francesa, a ideologia que luta pelo progresso social, pela inclusão da humanidade, de toda a humanidade num projeto. Que é, por exemplo, a questão da democracia, que tanto se fala por aí. As forças progressistas democráticas querem resolver os problemas, as diferenças na democracia. Vocês vêm para cá, vamos debater aqui. Ó. Vocês não acham que vocês estão ganhando muito, que vocês estão explorando o povo? Vamos mudar isso aqui, vamos fazer uma legislação mais condizente com a realidade do povo, melhorar a vida do povo, elevar o seu nível de renda, de condição, de habitação, de transporte, de saúde, de educação, etc. Então, vamos fazer isso aqui, democracia. Vem debater aqui, chama o povo.
Insira o povo, deixa o povo criar os seus partidos, as suas organizações populares, sociais e se manifestar. Eles vêm, eles fogem disso como o diabo da missa. Agora, o que eles utilizam contra o povo? Isso aí, né? Manipulação, guerra ideológica, guerra midiática e violência. Tiro. Como fizeram em 64, em 37, fizeram na Alemanha do Hitler, na Itália do Mussolini. Tudo isso, repito, estará no recinto do STF hoje. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.